Hoje nós vamos dar continuidade, fazer os acabamentos do nosso girassol. Aqui, tanto o branco quanto o vermelho, eu não coloquei secante. Vamos utilizá-lo sem o secante. Massageei com secante de cobalto amarelo, o alaranjado. Para fazer esse laranja claro, eu usei o vermelho e o amarelo. No caso, o amarelo em proporção bem maior. Para fazer o marrom ou sépia, eu usei o vermelho e o verde, escuros, né? Para fazer esse alaranjado queimado, né, um pouco mais claro, eu utilizei o carmim e o amarelo limão. Para fazer o verde claro, eu utilizei o verde Vissier ou verde escuro e o amarelo limão. Vamos então passar agora o amarelo em todas as pétalas. Já passei a primeira camada, agora vou passar a segunda camada. Nessas pétalas aqui eu já fiz. Vou passar bem depressa o amarelo em todas as pétalas. Eu faço isso, eu passo em 5 pétalas e aí já vou sombreando. Lembra que no caso já colocamos essa cor de escuridão, um pouco de sombra na parte onde deverá ser sombra. E sempre vou procurar passar o amarelo de uma maneira que não estrague o nosso contorno. Se por acaso esse contorno sépia ou marrom você manchá-lo, você pode dar um retoque depois. O porquê que eu ensinei, estimulei a fazer o contorno? Para que você, no início, quando nós fazemos as primeiras pinturas, a tendência da gente é sair fora do espaço. E o marrom, né, ele deixou bem claro, bem visível, essa parte que nós não devemos ultrapassar. Isso, feito isso, eu passei o amarelo, eu vou lá e pego o meu laranja e vou passar nos lugares. Se eu achei que ficou escuro, como é o caso aqui, eu pego um pouco mais do amarelo, olha, um pouco mais do amarelo, misturo, porque eu quero só um toque bem pequeno, quero um laranja mais amarelado, olha, e tiro essa parte que eu achei que ficou escura. Está vendo? Eu ensino o certo e o errado. Se você errar, olha, você tira com o cotonete, pode tirar na hora. Vou jogar novamente, olha, bem de leve, bem pouco. A tonalidade escura é bem pouca. Feito isso, olha, eu jogo uma quantidade pequena, porque eu quero suavidade no meu girassol. Eu quero que o amarelo sobressaia. Agora sim, eu pego e dou uma leve sombreada. Uma puxadinha de leve para espalhar um pouquinho dessa tonalidade laranja. Fiz isso, já vou fazer a minha parte da luz e da sombra. Vou jogar um pouquinho, eu vou encostar aqui nesse vermelho que eu não coloquei secante de cobalto, olha,
um cantinho do pincel. Vou colocar aqui na base, ó, na base, que deve ter um pouco mais de sombra. E fazer também com isso o movimento arredondado, para que essa pétala, ela se curve, ela fique com o movimento arredondado. Então, essas pétalas aqui já estão prontas. Prontas. O vermelho é um tiquinho, só relo e venho colocar aqui, olha, bem pouquinho. Enxugo o pincel para tirar o excesso do vermelho e venho, dou batidinhas arredondadas. Faço os vídeos bem lentamente, falando lentamente, para você que é iniciante no curso, ter mais facilidade para ouvir, para fazer, ao invés de ficar voltando toda hora. Mas existe um recurso que, se você quiser as aulas bem rapidinhas, é só você colocar no acelerar. E aí você vai ouvir minha voz e a minha pintura rapidinha. Vou fazer isso em todas. Ir escurecendo, ir clareando. E agora o branco, ele não está com secante. Vou pegar um pouquinho só também, bem pouco, e vou colocar em algumas folhas, algumas pétalas aqui do alto. Porque não é necessário que eu coloque secante de cobalto. Porque aqui eu tenho amarelo que tem secante de cobalto. Se eu colocar 2 vezes, não vai ficar bom. O branco não vai penetrar, né, com facilidade. Vou colocar o branco nessas pétalas, onde estão mais salientes, aqui do alto, onde recebe mais luz, mais claridade. O nosso céu está aqui, no alto, na parte de cima. E o branco, ele vai dar um toque só. Eu não vou colocar muito, senão eu vou ficar com um amarelo muito esmaecido. E passo, olha, movimento arredondado. Olha, essa eu fiz um movimento nessa direção, esta na direção contrária. Depende de onde está a minha pétala. Continuando, vou passar o amarelo em mais 5 pétalas. Olha, amarelo em tudo. Passei o amarelo. Aí, onde eu coloquei o alaranjado no outro dia, eu vou jogar esse amarelo queimado em cima, olha. Vou suavizar um pouco mais. Somente onde eu tenho o escuro.
espalho. Venho agora para a parte vermelhinha, jogo um pouquinho do vermelho, um leve toque, só na base da pétala. E onde tem essas junções mais escuras. Não posso escurecer muito se eu quero, se eu desejo o meu girassol bem amarelinho. Onde eu passei aqui, nessa parte onde seria marrom, se eu quiser, eu já vou tirando esses contornos. Vou jogar um pouquinho mais de amarelo aqui, em alguns lugares. Amarelo meio alaranjado. Vamos supor que você queira um amarelo mais vivo ainda. É só você jogar um pouco do amarelo da pontinha para dentro. Da pontinha para dentro. Fica a critério de cada um. Eu gosto mais do girassol mais amarelado mesmo e com tonalidades mais suaves. Então, você vai fazer isso em tudo. Sempre colocar outra camada de amarelo, depois a camada do amarelo meio alaranjado em cima dessa sombra que você já fez na aula anterior. E depois jogar o branco onde eu colocar o branco, que seria onde recebe mais luz. Vamos agora fazer o meio, o miolinho, nós vamos transformar em verde mais claro. Vou passar o verde mais na parte central e pegar um pouco do amarelo e passar em volta, com o movimento arredondado. Aí, vou girando o pincel. Com isso, eu consigo suavizar um pouco. Posso jogar até um pouco do laranja, do amarelo alaranjado aqui. Como o verde é uma cor forte, ela não aceita muito essa tonalidade do amarelo alaranjado. Pronto, aí vou fazer essa parte. Fiz um alaranjado meio queimado para nós esmaecermos um pouco aqui. Eu achei que devemos amenizar o miolo do girassol por ele estar
bem delicado nas cores. O céu é suave, as pétalas estão suaves, porque o girassol ele tem várias tonalidades de miolo. E no caso a opção de fazê-lo nessa cor, ao invés da cor marrom sépia, nós vamos clarear um pouco. Sempre o movimento arredondado. Se eu desejo que algo represente a curvatura, o redondo, quando eu coloco excesso de tinta em algum lugar, eu uso o recurso de passar o pincel acalcando um pouquinho mais e enxugando. Lembra que eu disse que quando a gente acalca o pincel, a tinta vem para o pincel? Olha que interessante, né? Aí já vou jogar também, remoçar a nossa cor marrom, o marrom que nós havíamos feito antes. Para isso, eu vou usar essa cor aqui e vou remoçar esse marrom. No próximo conteúdo, nós já vamos terminar o miolo, terminar dos lados, assinar, aí seria o final. Se você puder, já faça essa aula de hoje e a aula seguinte no mesmo dia.